Bem, eu estou lidando aí com um monte de gente que é da Bíblia, um monte de gente que é crente, né? Tem alguma coisa na Bíblia que fala desse negócio de ter a informação e não agir, ou ter a palavra e não viver? Alguém lembra de alguma coisa sobre isso? Diga aí, jornalista. Pastora jornalista, acho que é Essa calor. era para chefe, a esposa do chefe, mas, né, penso que lá em Tiago, né, 1:22, está falando que não é para a gente ser só ouvinte da palavra, mas ser aquele que põe em prática, aquele que pratica. E eu acho que essa é a grande chave da mudança. Esse seria, né, numa linguagem, o pulo do gato na vida. O pulo do gato é não ser somente ouvinte, mas praticante. Tem outra palavra que talvez seja interessante a gente falar, porque agora nós não estamos falando de alguma coisa que pode dar resultado ou que talvez seja. Nós estamos falando da informação mais provada, verdadeira, fundamentada e que veio direto do Criador, do manual do fabricante, que é a Bíblia, que nós consideramos a palavra de Deus. Então, tem outro texto que fala sobre aquele que constrói na rocha, constrói na areia. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Então, o que veio na minha mente primeiro, na verdade, quando a gente estava falando sobre ter um conhecimento que não gera vida, é aquilo que Jesus confrontou na vida dos fariseus, né? Porque eles eram as pessoas que carregavam, né, títulos, que carregavam supostas verdades que eles não praticavam e não viviam, né? Eles colocavam cargas sobre a vida do povo, eles conheciam toda a lei, mas na verdade a casa deles não estava então construída sobre a rocha, né? E Jesus veio como se revelando, sendo essa rocha, né, como aquele que era a verdade, que era o caminho, que era a vida, mas os fariseus não reconheceram ele, porque eles tinham conhecimento, mas eles não tinham vida no seu coração, era uma coisa talvez mais aparente do que real, como a Cris falou antes, né? Eram coisas que estavam na mente, mas que não tinham ainda entrado no coração. Então, aquela casa não estava sólida, né? Ela estava como se sobre uma areia. Então, você não acha que isso acontece nos dias de hoje também? Eu sei que lá em casa a gente que é pastor na vida para os povos, né? Mas onde está o risco da gente colocar um peso sobre as pessoas de uma estrutura de vida? Porque as pessoas deveriam pensar que aqui é diferente. Se coloca um peso sobre tem que viver assim, assim, assim. Não bebe, não fuma, não joga. Parece Flamengo, né? Eu acho que o que nós temos aprendido e o que nós temos falado nesses dias para as pessoas é que a vida cristã não é sobre regras, né? Porque regras ela não sustenta a tua vida, né? Em nenhuma área, quando tudo é pela regra, mas quando é por algo que vem de dentro, né? De um amor, de uma devoção, de um conhecimento, de uma experiência. Então, você passa a abrir mão de algumas coisas que se tornam pequenas porque você encontrou a pérola de grande valor, pelo que vale a pena viver e abandonar as coisas que, digamos assim, acabam te impedindo de cumprir o teu propósito. Sabe o que eu acho que é... Às vezes a gente pensa assim, vou renovar a minha mente, né? Vou renovar com as coisas. E a gente quer reciclar os pensamentos que a gente tem. A gente quer lutar com os mesmos pensamentos, vou dar um jeitinho. E renovar a mente, como diz na Bíblia, é a gente tirar esses pensamentos e ter novos pensamentos. A gente realmente ter. Então, muitas vezes a gente também não vai para frente e não anda em muitas áreas da nossa vida porque a gente quer a maneira que a gente pensa, dar um jeitinho para dar uma melhorada. E, na verdade, não é isso, né? É todos os dias se renovar com o novo de Deus e estar buscando isso e estar